Além disso, grandes investimentos como os em data centers também foram colocados em dúvida. Vamos conversar agora com André Lichtenstein, CIO da AI Invest. André, tudo bem? Falei sobre o nome corretamente? É difícil falar, né? Bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre esse agito todo aí que veio de inteligência artificial aí nos últimos dias. A inteligência artificial ela já vem tomando os noticiários, né, nos últimos meses, então já é uma crescente, né? A atenção das pessoas já está voltada para esse tema. E aí, quando vem uma empresa chinesa totalmente fora do radar para quem não está debruçado sobre esse tema e traz uma coisa tão eficiente, né? Como se fosse um carro de Fórmula 1 muito mais rápido do que os outros. Todo mundo que estava ali fazendo carro de Fórmula 1 fica preocupado. Como que o pessoal conseguiu fazer esse carro tão rápido? Exatamente, é muito impressionante esse cenário, levando em consideração todas as restrições que a China tinha, né? Até com relação aos chips da Nvidia, que a gente sabe que existe uma expectativa muito grande, a gente ficava acompanhando, claro, esse cenário. A gente teve um probleminha, mas vai continuar falando com o André aqui. Muito bem, gente, vamos seguir falando sobre a chinesa DeepSeek. Aproveito para chamar de novo o André Lichtenstein. Falei errado o seu nome, eu vou falar corretamente. André Lichtenstein, é isso? CIO da Invest. Eu não quero errar seu sobrenome, André. Bem-vindo de novo aqui. E quero te ouvir, antes de mais nada, sobre esse cenário. E para a gente continuar repercutindo, porque o que a gente está vendo no fim das contas, fazendo de um limão uma limonada. A gente está vendo essa startup pequena lá da China, que tinha limitações, tinha restrições. A China teve restrições com relação a chips, aos melhores chips, inclusive não estava conseguindo acesso aos melhores chips da Nvidia, por exemplo, por causa de restrições assinadas pelo governo de Joe Biden. E aí o que eles fizeram? Pegaram os chips que eles tinham disponíveis e fizeram funcionar uma inteligência artificial. Explica pra gente o impacto disso. A gente já viu um pouco desse impacto, inclusive, ontem especificamente, mas olhando aí para um médio prazo diante do que aconteceu. Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa para todo mundo pensar é o seguinte: essa notícia é muito boa. Ela é muito boa para o mundo de AI. Ela simplesmente é um avanço que as pessoas achavam que ia demorar de 2 a 3 anos, que aconteceu muito rápido, né? Então, tinha essa ideia nos Estados Unidos de que você, aumentando o poder computacional, tendo chips mais modernos, você ia conseguir evoluir os modelos como o OpenAI vinha fazendo, como se fosse na força bruta, né? Vamos dar mais capacidade computacional que a gente vai encontrar coisas. E, de fato, tem achado aplicações espetaculares, né? E um dos receios dos investidores nossa, nós vamos colocar essa montanha de dinheiro aqui para treinar modelos e quando que a gente vai ver algum dinheiro de retorno sobre isso? Então, essa era um dos grandes medos do mercado com esses investimentos gigantes e ainda poucas aplicações reais, né, na ponta. Então, agora, essa empresa chinesa, ela faz com que as aplicações reais elas possam ser desenvolvidas de forma muito mais barata. Então, a analogia que o pessoal faz é que, por exemplo, uma empresa como a Nvidia, que vende GPUs ultramodernas, dentro do sistema deles que é o CUDA, que é mais eficiente, então, as pessoas dizem que ela é como se fosse na corrida do ouro, né? Como se essas aplicações de AI fossem ouro, que ela vende as pás. Então, não sei quem que vai achar o ouro, mas eu estou aqui vendendo as pás. E o mercado comprou essa tese, né? Tanto que a Nvidia vem performando já há muito tempo, mas no último ano subiu mais de 100%, é uma das ações que vem mais performando. Então isso atraiu muitos investidores. Quando a DeepSeek aparece e questiona esse modelo, tem muita insegurança, né? Então os investidores ontem, na dúvida, eles reduziram suas posições para avaliar melhor. Mas, do ponto de vista de médio prazo para AI, é muito positivo. Muito mais gente que não tinha acesso a capital nesses montantes de centenas de milhões de dólares para treinar seus modelos, agora, se efetivamente eles puderem treinar com um orçamento muito menor, vai atrair muito mais players. Como se fosse que antes as PaaS só eram vendidas para grandes players para escavar, agora o pequeno player vai poder também tentar achar o ouro.
Então, isso aumenta muito a chance de realmente ganhos reais, aplicativos reais aparecerem e trazerem facilidade para as pessoas, né? Esse ganho de produtividade. Hoje em dia a gente tem muitos aplicativos no celular que eles servem para aumentar a nossa produtividade, não só o ChatGPT, integrações de inteligência artificial para agenda, para bancos, mesmo na área de saúde, educação. Então, assim, as aplicações são muito diversas. E você tendo open source, quer dizer que esse código, todo mundo pode olhar, você vai desenvolver muito mais rápido, né? Que é justamente o que a OpenAI tinha como ideia lá atrás, que não sei exatamente por qual motivo eles mudaram e fecharam o código, e muita gente ficou muito insatisfeita com isso, porque sabia que o código open source ele favorece muito o desenvolvimento desses modelos. Então, a DeepSeek mostra que, não é apenas os Estados Unidos que fazem AI, tem mais gente fazendo AI, a competição aumenta e todo mundo ganha. Então, assim, apesar desse movimento inicial de queda ontem das ações, a verdade é que o cenário prospectivo para AI melhorou muito. Então, assim, dá para ter uma tese de que a gente vai ter AI muito mais presente na nossa vida nos próximos anos do que anteriormente a DeepSeek. Obviamente que o equilíbrio de poder entre as gigantes, ele muda um pouco. Por exemplo, ontem a gente viu a Apple subindo, né? Sim. Por quê? Porque a Apple ela está um pouco atrás nos modelos de inteligência artificial. Mas se você tem um modelo de inteligência artificial que usa pouco recurso e ele pode rodar no iPhone, então isso favorece muito a Apple, né? A gente viu, por exemplo, Meta performando bem ontem, porque a Meta ela gera muitos dados de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, e se fica mais barato para treinar esses dados, a Meta leva uma vantagem. Então, na prática, acontece que tem uma diferença de equilíbrio de poder entre as grandes e também um espaço muito maior para as pequenas. Então, assim, para o nosso telespectador que tem uma ideia, que pensa se essa ideia daria certo, agora ele tem muito mais chance de testar essa ideia com muito menos recursos. Então, é como se fosse um cenário de Robin Hood. Tira dos ricos para dar para quem está ali mais começando, né? Não é só o topo da pirâmide que ganha agora. Os menores também podem ganhar. Então, é muito saudável. Não, é muito legal entender isso, porque todo mundo passa a entender como que vai funcionar e começa a entender que vai ser possível fazer mais com menos realmente. E é interessante porque a própria Nvidia, né, foram usados chips da Nvidia, não os melhores disponíveis, mas alguns que já eram utilizados, mais antigos, inclusive que era o que a China na época tinha acesso. Então faz sentido até a Nvidia voltar a se valorizar no dia de hoje, porque no fim das contas foi um chip utilizado da própria empresa, né? Mas de modo geral eu queria entender um pouco sobre a questão dos valores, porque a gente sabe e já existem muitas dúvidas com relação a esses grandes valores que são utilizados quando a gente fala de inteligência artificial. A gente vê as grandes empresas falando, as big techs falando, a gente precisa de tantos milhões, às vezes bilhões, para conseguir construir, para poder dar um aporte necessário de investimento de inteligência artificial. A gente tem Donald Trump semana passada anunciando que vai estar com projetos sobre inteligência artificial e vai investir 500 bilhões de dólares nesse projeto. E aí a gente tem a China fazendo mais com menos, né? De que forma que isso pode vir a impactar para além da questão da diversidade, de diversificar realmente, e para além da questão da competitividade, que é essencial? Tem esse outro ponto que é interessante a gente acompanhar, que é o fato de que talvez as pessoas percebam que não precisa gastar tanto dinheiro assim. E aí talvez o valor, por exemplo, dessas empresas pode cair mais do que já caiu num longo prazo ou não necessariamente? Que avaliação que você faz? Então, acho que a gente tem que dividir aqui um pouquinho, né? Primeiro, a gente tem que lembrar que a empresa é chinesa, né? A China, ela tem um sistema de governo diferenciado do Ocidente. Então, as informações que vieram sobre a DeepSeek, não especificamente sobre o modelo e sobre como ele foi usado, que são open source e podem ser replicáveis, os investimentos em si, eu seria um pouco mais cético
em eles dizerem que usaram a placa H800 em vez de uma H100, por exemplo, que é o que o... Porque, assim, a China não tem acesso a essas placas, né, pela proibição dos Estados Unidos. Então, eles são obrigados a dizer que eles não têm as placas. Mas o próprio Elon Musk veio ontem e outros CIOs, CEOs de empresas muito sofisticadas acham que a DeepSeek usou sim 50, pelo menos 50 mil GPUs H100 da NVIDIA, que custariam pelo menos cerca de 2 bilhões de dólares. Então, não dá para ter certeza que eles gastaram tão pouco. Mas mesmo assim, os avanços que eles estão trazendo em termos de eficiência, né? Em vez de usar direto a força bruta, vamos tentar melhorar aqui E eles têm usado muito esse sistema de reinforced learning, né? Que é aquele documentário que tem na Netflix do AlphaGo, que a máquina aprendeu a jogar o jogo Go sozinho e ganhou do campeão mundial de Go na época, né? Então, como se fosse que a máquina, ela avalia o que está dando certo e o que está dando errado e vai reforçando esses comportamentos, né? E esse reinforced learning, na verdade, ele precisa de bastante poder computacional, principalmente se a gente quiser continuar avançando os modelos, né? Porque o R1 da DeepSeek, ele é matched com o O1 do OpenAI. Então, assim, é um modelo mais sofisticado, custou muito menos, mas a gente precisa continuar avançando. E para continuar avançando, você vai precisar continuar usando o poder computacional. Então, essa visão de que o pessoal tem muito medo de fazer analogia com os anos 2000, aquela empresa que chamava Cisco, né? Que ela, enfim, teve um grande valuation e depois virou commodity o que ela produzia e as ações caíram muito. O pessoal tem medo e faz esse paralelo com a NVIDIA. Eu, particularmente, não vejo esse paralelo. Eu acho que a NVIDIA vai continuar produzindo o que há de mais moderno em poder computacional e ainda esse poder computacional vai ser muito útil. Na analogia do que eu fiz do carro muito rápido, se ele tem uma pista muito rápida para andar, o carro muito rápido anda numa pista muito rápida. Não é só porque você tem um carro muito rápido que você não vai querer uma pista rápida, entendeu? E você tem muitas vertentes ainda para usar a inteligência artificial, né? Por exemplo, treinamento de robôs que estão cada vez mais presentes. Esses robôs precisam de um poder computacional imenso para ser treinados. LLM é uma das partes da inteligência artificial, né? Que talvez seja a parte que a gente tem mais contato para quem usa, por exemplo, um ChatGPT, já tem usado no dia a dia. Ele é a porta de entrada para mostrar para as pessoas o que a inteligência artificial pode fazer. Mas, por exemplo, na medicina, aqueles exames de imagem que estão cada vez mais presentes, né? Quanto que você não vai medir esforços para ter um exame de imagem médico que tem uma confiabilidade gigantesca, né? Você vai querer mais poder computacional para que esse exame fique melhor ainda, né? Para que a sua saúde seja mais bem gerenciada. Então, assim, eu particularmente acho essa tese de que vai sobrar poder computacional um pouco míope. Por exemplo, tem se falado muito sobre quantum computing, né? Que são aquela computação quântica, que são os modelos que vão, enfim, ser muito mais eficientes, que ainda é uma coisa distante, mas como que isso pode ter valor se nem os chips da NVIDIA atuais vão ter valor, né? Eu acho que é uma visão um pouco limitada da questão. Eu acho que, na verdade, é um desdobramento maravilhoso e talvez o que o pessoal tem mais medo é que as grandes empresas que vão fazer investimentos gigantescos em data center, vão continuar fazendo, Microsoft vai investir 80 bilhões esse ano, Meta vai investir 65 bilhões esse ano, se essas empresas vão, nos conference calls que elas vão ter agora, que elas vão reportar resultado essa semana, se alguma delas vai falar, bom, com a DeepSeek agora eu não preciso investir tanto. Esse é o medo do mercado. Então, por isso que a NVIDIA caiu tanto ontem, hoje ela está recuperando, porque o pessoal falou, bom, talvez não seja tão ruim essa tese que eu estou pintando aqui de que
o curto prazo é desafiador, mas o médio prazo, na verdade, ele melhorou, eu acho que está indo um pouco para o preço hoje, talvez. Mas, assim, então, eu acho que, assim, essas ações de inteligência artificial, como é tudo muito fronteira do conhecimento, tudo é muito novo, tem que ser olhadas a médio prazo. Não dá para o pessoal entrar nessas ações e querer lucrar rápido e depois sair. Isso não é indicado, porque as ações têm muita volatilidade. Você queria entrar anteontem em Nvidia para ganhar 5%, você perdeu 17%. E aí, como é que você faz? Se você está olhando para 2 anos, 5 anos, e você entende o que está acontecendo, né, você acompanha a notícia, você vai saber que provavelmente a Nvidia vai se valorizar muito ainda. Esses 17% eles vão sumir ao longo do tempo, né? Tem algumas casas que estão falando, finalmente a gente vai conseguir comprar a Nvidia, porque todo mundo que quis comprar a Nvidia nunca conseguiu, porque ela só sobe. Ah, eu vou comprar quando cair, ela nunca cai, agora caiu. Então, vamos ver se agora o pessoal vai aproveitar essa oportunidade para comprar, né? Lá na Exatamente. Invest, a gente tem uma posição muito relevante em Nvidia, que a gente reduziu dentro dessa volatilidade, e a nossa pretensão é ir adicionando novamente à medida que o cenário vai ficando mais claro. E também de olho nas oportunidades que estão aparecendo justamente por você poder treinar os modelos muito mais barato, né? Dentro de um ciclo de AI que você investe primeiro na base da pirâmide, que são os data centers, depois você vai caminhando para as aplicações mais diretas para o público, talvez seja o momento de investir mais nessas aplicações mais diretas para o público. Muito bem. Nós conversamos com André Lichtenstein, CIO da Invest. Muitíssimo obrigada, viu, pela presença, pela conversa aqui. Uma boa tarde para você. Obrigado. Obrigada. Obrigado pelo interesse. Até logo, boa tarde. Até. Gente,